Portanto, aos nossos corações, assim eu te peço. Amém. Amém. O Senhor abra o nosso entendimento, capacite a quem fala, capacite a quem ouve. Vamos abrir em 2 Reis. Irmãos, eu nunca tive uma palavra tão difícil de ser montada, de ser organizada no papel. Teve um momento que eu quase desisti e falei, olha, faz assim então, Senhor, eu vou lá e o Senhor, sei lá, o Senhor fala sem eu ter feito nada. Porque chegou um momento que eu não sabia mais se o fim era o começo, se o começo era o fim, porque o negócio estava ficando difícil para mim. Mas vamos lá. Vamos ler alguns versículos aqui de 2 Reis 25. 2 Reis 25. Quando Jerusalém foi sitiada pela Babilônia, por Nabucodonosor. Amém? No 9º ano do seu reinado, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Levantaram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Então, do 9º ano até o 11º foi muito tempo, né, gente? Sim. No dia 9 do 4º mês, quando a fome na cidade era tão intensa que não havia mais alimento para o povo da terra, os muros da cidade foram quebrados. E todos os soldados fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade em toda a volta, e o rei fugiu em direção a Arabá. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Porém, todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, que lhe definiu sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, furaram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, foi para Jerusalém e queimou o templo do Senhor e o palácio real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todas as casas vistosas. E todo o exército dos babilônios que acompanhava o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E aí eles continuam contando que as pessoas foram cativas, foram levadas cativas. E, enfim, vocês conhecem a história. E hoje o Senhor me deu a falar sobre muros e fronteiras. Muros e fronteiras. Será que você tem muros? Será que você tem fronteiras? E duas situações, eu me lembrei de mais duas situações na palavra. Uma está em Josué 6, se não quiser abrir não precisa. Quando foi uma situação de vitória para o povo de Deus. Diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Foi quando Josué conduziu o povo a conquistar Jericó. Então os muros de Jericó caíram, como a gente canta desde criança, né? Mas teve outra situação muito triste para o povo de Deus, uma situação não de vitória, mas de derrota. Em Neemias 1:3, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
Então, duas situações diferentes para o povo de Deus, uma falando de vitória nos muros e outra falando de derrota nos muros. Por que os muros são tão importantes? E a palavra fala várias vezes a respeito dos muros. E nós também temos muros. E temos até fronteiras. E hoje a gente vai identificar um pouquinho quais são eles, quais são elas. Houve um momento da minha vida, que não faz tanto tempo assim, muitos de vocês sabem essa história, quando a minha casa foi assaltada. Eu sempre tive muita segurança, eu nunca tive medo de ladrão, nada. Mas quando a minha casa foi assaltada, quando entraram na minha casa e reviraram tudo, e levaram coisas, e uma das coisas que eu mais me lembro, que mais mexeu comigo, foi que mexeram na gaveta do meu criado mudo. De tudo que reviraram na sala, no escritório, nas coisas, eu não me importei tanto, embora tivessem levado coisas lá. Mas quando eu vi que mexeram na gaveta do meu criado mudo, isso mexeu comigo. Porque era muito perto da minha cama. E a minha cama é uma fronteira, que não é qualquer um que pode chegar. Então, como assim chegaram tão perto da minha cama? Cama é um lugar muito íntimo, que tem que ter uma fronteira. Não é qualquer um que está autorizado a entrar nela. Então aquilo mexeu muito comigo. E na época eu falava assim, os meus muros caíram. Eu ainda não conhecia essa palavra, mas a sensação que eu tinha era essa: os meus muros caíram. Senhor, por que o Senhor derrubou os meus muros? Por que os meus muros caíram? E depois de pouquíssimo tempo, depois que eu me mudei e vim morar aqui no apartamento da minha mãe, novamente entraram no apartamento e levaram o que restava, que estava comigo no dia. Quando eu morava na casa, entraram na casa, o meu notebook estava comigo. E naquele dia, na segunda vez, entraram no apartamento e levaram o notebook. Ou seja, aí não restava mais nada. Então, a pergunta era: o que está acontecendo? Por que os meus muros estão caídos? E por que essa expressão? Hoje eu entendo até melhor por que eu falava isso. Porque uma cidade sem muros é uma cidade completamente desprotegida. Quando as profecias de Jeremias acerca da Babilônia, depois que a Babilônia, enfim, passou tudo aquilo, e quando o Senhor ia fazer juízo, ele falava que a cidade seria aberta, que os chacais tomariam conta, quer dizer, não teria muros mais. Então qualquer animal poderia entrar, enfim, qualquer um poderia fazer o que quisesse lá. Pessoas, enfim, quem quisesse, porque a cidade estava completamente desprotegida. Então uma cidade com muros é uma cidade protegida, fortificada. E uma cidade sem muros é terra de ninguém. Todo mundo pode fazer o que quiser lá, pode entrar a hora que quiser, sair a hora que quiser. E os muros da cidade determinam limites. Determinam os limites de uma cidade. E nos muros existem também o quê? Portas. E as portas e os limites determinam quem entra e quem sai. E isso é muito importante. Nós precisamos entender a necessidade de erguer muros de proteção ao nosso redor. A gente já falou tanto da armadura de Deus, né? Nós temos essa proteção, mas os muros também são uma proteção, sobretudo quando nós somos um corpo, uma equipe, né? Pessoas em comum dentro de uma cidade, de um lugar em comum. Então nós precisamos impor limites, como fronteiras, e determinar quem pode e quem não pode entrar nas nossas cidades. Amém? Então nossas fronteiras devem estar muito claras, em primeiro lugar, para nós mesmos, para a gente mesmo. Eu preciso saber quais são as minhas fronteiras. Eu citei aqui a minha cama e eu nem tinha pensado nisso, me veio agora. E realmente é uma das fronteiras de maior preciosidade, de muita intimidade. E hoje, quantas pessoas estão
sem muros porque violaram a fronteira da cama, por exemplo, né? Quantas pessoas nós tratamos e ouvimos e cuidamos que estão sem, até sem identidade muitas vezes, porque já tantas pessoas já entraram e saíram, que a pessoa já está tão confusa que nem entende mais que aquele lugar é só dela, ou só do casal, né? Então nós temos fronteiras físicas, você vai pensando aí, identificando quais são. Fronteiras espirituais, fronteiras emocionais, fronteiras de negócios financeiros, fronteiras ministeriais, fronteiras de territórios, fronteiras familiares. Por exemplo, a pastora citou aqui que eu sou prima do Fábio, né, do genro dela. A família dela era uma fronteira. E a família do Fábio, a minha família, era outra. Mas o Fábio se casou com a filha dela. Então as duas cidades se uniram através disso. Então, até então, eu poderia só conhecê-la e achar ela muito legal, uma bênção. Mas houve uma junção de cidades. Nós somos nações diante do Senhor. Cada um de nós é uma nação. Então, a gente precisa pensar com quem a gente vai fazer aliança a ponto de juntar duas cidades, unir duas nações. Quando as nações, os Estados Unidos essa semana, né, o Trump falou lá que declarou, né, que Jerusalém é a capital de Israel, foi uma coisa muito importante, mundial, para nós sobretudo, né, muito importante, porque ele está falando de nações. Indiretamente ele está fazendo uma aliança com Israel. Então isso é muito sério. Então com quem nós vamos fazer alianças? Será que eu posso me casar, por exemplo, com essa cidade que essa pessoa representa? Né? Por isso o julgo desigual é tão importante também, né? Então, fronteiras familiares, fronteiras sexuais, eu preciso saber quais são os meus limites e protegê-los. Porque também, se eu só souber os meus limites e não fizer nada, não adianta nada, né? Então, já que eu sei, já que hoje eu estou tomando uma consciência melhor disso, eu preciso proteger os meus limites. Uma vez que sabemos com clareza quais são as nossas fronteiras, nós precisamos protegê-las dos inimigos que possam querer derrubá-las ou invadi-las. Mas será que tem inimigos que queiram derrubar as minhas fronteiras? O que vocês acham? A palavra de Deus cita um, bem diretamente, que a gente conhece bem, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, a palavra diz, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós, como povo de Deus, nós somos morada do Altíssimo. Então, o inimigo não pode morar em nós. Mas será que ele pode romper alguma fronteira em nós? Mesmo que nós sejamos morada do Altíssimo? É por isso que ele anda em derredor. Ele anda em derredor do lado de fora do muro, dos nossos muros. A cidade, vamos nos ver como uma cidade. Eu sou uma cidade onde o Senhor habita. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. E nós precisamos ter um muro de proteção, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando uma oportunidade, uma brecha, uma rachadura, um buraco no muro, para ele entrar. Então ele sorrateiramente, se ele encontrar uma brecha, ele sorrateiramente vai entrar. E ele não vai bater na porta e falar: oi, aí eu vim atacar você, eu sou o diabo, tal. Ele não vai fazer isso. Ele vai entrar se ele achar um lugar vazio. Se ele achar um lugar vazio, um espaço vago, uma placa de aluga-se.
ele pode não ser o nosso proprietário. Deus é o nosso proprietário, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas o diabo pode alugar salas dentro de nós. Uma coisa que eu eventualmente oro ao Senhor é para que não tenha sala nenhuma no meu coração. Para que seja um ambiente só. Como os ambientes integrados agora, né? Agora não é mais sala, copa, cozinha. Agora é cozinha, sala, terraço, tudo junto. Que seja assim. Eu sempre falo isso para o Senhor. Senhor, eu não quero ter salas fechadas no meu coração. Pode derrubar todas as paredes. Eu quero que o Senhor veja tudo, que o Senhor seja rei em tudo, em todas as áreas. Quero que todas as áreas sejam administradas pelo mesmo rei, pelo Senhor. Por isso nós não podemos ter espaços vagos em nós. Em Mateus 12 diz assim: então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele. A gente sabe o contexto desse versículo. Quando uma casa é desocupada, ela é limpa. Quando nós, como casa, somos desocupadas de espíritos malignos, enfim, tudo que a gente trouxe do mundo, toda a bagagem do mundo, a nossa casa fica limpa e o Senhor entra. Mas Ele precisa entrar em todas as salas, em todos os espaços, em todos aqueles lugares que eu citei agora há pouco, na família, nos negócios, no ministério, nos territórios, nas áreas emocionais, sexuais, enfim. Porque senão, se aquele espírito que saiu passar de novo e ver que tem um espaço vago, ele vai querer alugar aquela sala. E se ele encontrar um espaço vago e entrar naquela sala de novo, ele vai sublocar para mais 7. Ele vai chamar mais 7 amigos e falar: chega aí que está vago aqui, está para nós. Então aquele lugar vai ser 8 vezes pior. Porque vai ser ele e mais 7 piores do que ele. E eu fiquei pensando, por que mais 7? Porque aquele ocupava um espaço, uma área, um lugar. Então a luta era com uma coisa. Falando de libertação, a luta era com uma área. Mas depois daquilo, depois que ele traz mais 7, são mais 7 áreas complicadas. Então é como se você fosse arrumar uma casa com muitos cômodos, mas eles estivessem ocupados, 7 cômodos, e você limpa um, quando você consegue terminar um, o outro está sujo. Aí você vai sujar, vai limpar o outro, quando você vai para o outro já ficou sujo de novo. Então a melhor coisa que a gente faz é deixar queimar a glória de Deus dentro de nós, para que não haja nenhum espaço vazio. Aleluia. Nenhum espaço vazio. Aleluia. Essa casa tem um proprietário, não tem? Mas alguém está alugando essa casa. Então, mesmo ela tendo um dono, ela pode ser ocupada nos seus quartos por outro. Então, nós precisamos estar atentos para que isso não aconteça dentro de nós. Amém? Por isso é tão importante, sempre que eu estou em sala, sempre que nós terminamos uma libertação, é muito importante, é primordial, essencial, que você encha os espaços que ficaram vazios com a presença do Espírito Santo. A gente não pode libertar, tirar tudo de ruim, toda a bagagem que tinha de ruim e deixar a pessoa embora vazia, de jeito nenhum. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo, cheia do fogo do Espírito Santo, cheia da glória do Espírito Santo. Tem que ocupar, aquela luz tem que irradiar todas as salas, senão é muito perigoso ficar a plaquinha de aluga-se lá. E o povo de Israel, eles, embora não fossem mais escravos, eles entraram de novo no cativeiro. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei: mas Senhor,
Eu sempre oro assim, né, Deus, se eu vou numa igreja, ou se eu vou, enfim, aqui em Gilead, seja onde for, eu sempre falo assim, mas Senhor, me dá a palavra para aquele grupo que vai ouvir, para aquela igreja que vai ouvir, né? E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, mas Senhor, mas eu não posso falar para o povo de Gilead que eles podem entrar em outro cativeiro. Primeiro, está todo mundo liberto aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Segundo, porque, assim, praticamente não tem essa possibilidade pra gente, né? Mas Deus me falou, o povo de Israel, o meu povo escolhido, eu já tinha tirado eles do Egito, onde eles eram escravos. E eles voltaram a ser escravos depois. Então é uma palavra de alerta para nós. Porque isso pode acontecer com a gente, misericórdia. Que a gente deixe queimar a glória cada vez mais, que a gente busque a glória. Eu estava comentando outro dia sobre o corpo de glória, né? O corpo que manifesta a glória do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos que o Espírito Santo não só esteja em nós, mas que ele se mova em nós continuamente, para o fogo não se apagar. Porque senão a gente fica num risco muito grande. E a gente não quer isso, a gente quer cada vez mais o Senhor, amém? Amém. Então o povo de Israel, foram eles que naquele versículo de Josué, derrubaram as muralhas gigantescas de Jericó. E naquele outro versículo estavam em tremenda miséria, porque os muros deles foram derrubados. E eles foram levados cativos. E foram feitos escravos de novo. Misericórdia. Então, um povo forte, com um Deus forte, mas que se tornou fraco, mesmo tendo um Deus tão forte. Precisamos estar atentos, não permitir que nenhuma brecha comece a ser aberta no nosso meio, na nossa vida, para a nossa cidade não ficar desprotegida. Então, aparentemente, os muros de Jerusalém estavam lá. Aparentemente, eles estavam lá. Mas no interior, estava vendo um monte de coisa errada. No interior, os muros estavam sendo quebrados. Quem olhava para Jerusalém via uma cidade forte, mas dentro de Jerusalém ela estava ficando fraca, enfraquecida. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam se corrompendo com muitas coisas, se prostituindo com muitas coisas. E como acontece tudo primeiro no reino do Espírito, para depois acontecer no mundo físico, assim aconteceu. Quando eles começaram no interior da cidade a se profanar e a se perder e a abrir um monte de brechas, os muros físicos começaram a ter as brechas também, até que caíram fisicamente e eles foram tomados de novo como escravos. Judá ficou refém dos seus próprios muros. Como que a gente fica refém dos nossos próprios muros? Aquilo que me protegia agora me deixa refém. Como é isso? Como assim? Aquilo que era minha fortaleza, aquilo se transformou num impedimento, num terror, numa miséria, numa fome. Se transformou em dor, em desespero. Porque você imagine ver os muros de Jerusalém destruídos. Deve ter sido uma gritaria, eu acho. Deve ter sido um choro, uma voz de choro muito grande, de ver aquilo tudo que foi construído pelo Senhor ao longo de séculos ser destruído dessa maneira. E eles estavam nessa situação, e isso se deu pelo fato de que eles estavam diferentes no interior daquilo que o muro representava no exterior. Eu estou fazendo um monte de metáforas aqui, né?
mas eu acredito que vocês estejam compreendendo o que eu estou querendo dizer. No interior da cidade, eles estavam ocos de Deus, vazios da presença do Altíssimo. E os espaços vazios se tornam áridos. E lugares áridos se tornam morada de demônios. Mateus 12:43 explica: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, ele anda por onde? Por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Claro que ele não vai encontrar. Quem consegue descansar num lugar árido? O que é um lugar árido? Primeiro, é um lugar estéril, improdutivo. Então não tem árvore frutífera. É um lugar ingrato. Interessante, né, essa tradução, ingrato, infrutífero. Eu diria também um lugar frio. Quando falo lugares áridos, me vem somente um lugar frio, úmido, doente, sombrio, sujo. E a umidade, ela causa rachadura. E a rachadura abre brecha. E a brecha pode virar uma porta de entrada no muro, de entrada do inimigo. Então talvez nós não estejamos abrindo uma porta para o inimigo. Se o inimigo aparecer diante da gente, a gente não há paz com ele. A gente não vai fazer pacto com ele. Então a gente não abre portas para o inimigo. Mas muitas vezes a gente não está cuidando daquela umidadezinha que está ali parada há um tempão e a gente não dá muita importância, mas ela pode estar abrindo uma rachadura que vai abrir uma brecha, que pode ser uma porta. Estão me acompanhando? Amém. Então a gente precisa estar esperto, precisa estar atento com isso, porque uma coisinha pequenininha pode se transformar numa coisa muito grande, a ponto de derrubar os nossos muros. E não é isso que a gente quer, não é isso que o Senhor quer. Quando nossa segurança está no Senhor, nossos muros vão se formando. É ou não é? A gente vai se sentindo mais protegido, mais fortalecido. E a cada tempo da nossa vida, cada conquista do nosso caráter em Deus, mais um tijolo vai sendo acrescentado, mais o nosso muro vai sendo formado, e a gente vai entendendo quem a gente é no Senhor, quem somos, como crescemos. As pessoas começam a ver. Quando a gente começa a crescer no Senhor, isso também é uma coisa que acontece. Por um lado é bom, mas por outro também pode ser perigoso, porque as pessoas começam a ver e começam a elogiar. E se eu começar a me achar demais naquilo que as pessoas estão me elogiando, porque eu sou muito boa no Senhor, sou cheia de dons, cheia disso e daquilo, esse muro que eu estou erguendo pode me fazer refém dentro dele. E um belo dia, inesperadamente, eu vejo que o inimigo está ali dentro dos meus muros. E aí? Como é que fica? Chegamos a alcançar uma estrutura tal que nós passamos a ser abrigo para o perdido. Quando a gente começa a construir essa cidade no Senhor, a gente começa a ser abrigo para outros. A gente alimenta o perdido com a palavra de Deus, a gente alcança o perdido, a gente alimenta com comida mesmo, com roupas, a gente tira as pessoas da rua, a gente alcança as pessoas em diversas áreas da sociedade. É uma bênção. Mas nós precisamos nos lembrar de sempre assegurar os nossos muros. Eu vou explicar como a gente faz para assegurar que os nossos muros continuem de pé, porque senão a gente vai deixar de ser abrigo para o perdido. E a gente vai se complicar dentro da nossa cidade. A gente precisa lembrar que o diabo, o nosso adversário, está doido, babando para achar uma rachadura que seja no nosso muro. Ele quer destruir
não só, gente, mas o abrigo que nós nos tornamos para outros. Porque se eu for uma bênção, muita gente pode ser abençoada. Se nós, como ministério, formos fortes, uma cidade fortificada, com seus muros em ordem, sem brecha, todo mundo trabalhando coeso, sabendo que Deus é o Senhor e não nenhum de nós, nós seremos abrigo para os perdidos, nós seremos abrigo para os necessitados, libertação para os cativos. E é isso que o nosso adversário quer destruir. Ele não vai destruir uma pessoa, ele vai destruir uma nação. Ele quer destruir a cidade. Amém, queridos? Está dando para entender? Sim. Então eles querem tocar fogo nas casas. E é interessante que o texto fala das casas vistosas. Eu achei tão interessante isso. Porque o texto que a gente leu em 2 Reis diz que eles tocaram fogo nas casas e nas casas vistosas, ou seja, nos que se achavam mais, nos que tinham mais, né, mais dinheiro, mais riquezas, mais condições, ou mais dons, ou mais, enfim, seja lá o que for. Então, eles eram mais vistos pelos outros. Então, o diabo está na mira dessas pessoas, aqueles que são mais bênção. Porque se ele destruir um que é um bênção, ele não vai poder abençoar muita gente. Então essa é a artimanha do diabo, nos derrubar, não só por nós, mas para que muitos não sejam abençoados. Porque nós temos poder, irmãos, nós temos poder nesse ministério para abençoar muita gente, como já foram tantas e quantas abençoadas, e continuam sendo, e continuarão sendo. Então, quanto mais unidos, unânimes nós estivermos no Senhor, sabendo que Ele é o Senhor, Ele é o nosso muro, nenhum de nós, por mais vistoso que seja, tudo é dele, por Ele, para Ele, nós poderemos continuar alcançando. Agora, uma coisa muito interessante aqui. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, ele não invadiu Jerusalém de uma vez. Ele podia ter chegado lá com o exército e atropelado as portas da cidade, entrado e matado todo mundo, mas ele não fez isso. Ele manteve as portas lá, os muros lá e todo mundo do lado de dentro. Por isso eu disse que eles ficaram reféns dos próprios muros, porque eles ficaram lá dentro. E simplesmente o exército dele, posicionado do lado de fora, fez o caos do lado de dentro. Eles não precisaram nem atacar. Os próprios israelitas começaram a se atacar um ao outro, porque a fome chegou e foi muito grande, o desespero bateu, e aí o que? Você tem ainda uma plantaçãozinha e eu não tenho, então eu vou atacar você, eu vou roubar você, ou então eu vou explorar você. E os inimigos de Jerusalém se tornaram os de dentro mesmo. Não o exército do Nabucodonosor, mas os próprios irmãos. Olha que coisa louca, que coisa absurda. Então o inimigo do lado de fora, só de estar lá, causou tudo isso. Eles ficaram 1 ano e meio lá. É muito tempo. Se a gente ficar 2 meses sem ir no mercado, estou exagerando bastante, né? Se a gente ficar, 20 dias sem ir ao mercado, pensa 2 meses, pensa 6 meses, pensa 1 ano e meio. Tem outro texto na Bíblia, esse texto é bem feio, que diz que as mulheres combinaram assim, hoje você mata o seu filho pra gente comer, amanhã a gente mata o seu, tá bom? Tá bom. Hoje eu mato o meu, amanhã você mata o seu, tá bom? Aí fizeram isso, aí o pau fechou depois, porque a outra depois não quis cumprir. Chegaram a esse extremo. Então imagine se é que é possível uma situação dessas. Quando nossos muros são bonitos demais,
nós despertamos a atenção dos nossos adversários. Claro, porque você acha mesmo que Nabucodonosor ia atacar uma cidadezinha qualquer? Ele ia atacar uma cidade com muro, para ele ter bastante glória, né? E aí ele foi contra Jerusalém, e assim os nossos inimigos vêm contra nós. E é nesse momento, e aqui é a música que eu falei da gente cantar, que o Everaldo cantou. É nesse momento que nós vamos descobrir o que tem dentro da nossa cidade. Na hora que o inimigo nos ataca, é que a gente vai saber. O Senhor já sabe, mas Ele vai deixar nesse momento a gente saber se o que tem lá dentro é fraqueza ou glória. Se é fraqueza ou glória, pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao redor e serei a glória no meio dela. Zacarias 2:5. Deus fala isso a respeito de Jerusalém, que Ele mesmo seria um muro de fogo ao redor. E quem pode atravessar um muro de fogo, me diz? Ainda mais sendo o próprio Senhor esse fogo. Imagine, quem poderia atravessar? Mas o versículo tem duas partes: o muro de fogo ao redor e a glória no meio dela. Por que que o muro deles caiu? Porque dentro estava podre. Porque dentro estava cheio de umidade, de rachadura, de lugares áridos. Mas quando a glória do Senhor está no meio dela, o muro é de fogo. Aleluia! Quando nós temos a glória queimando, por isso deixa queimar, porque enquanto você está aqui deixando queimar, os seus muros estão sendo incendiados pela glória. Oh, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o que acontece quando os nossos muros são derrubados? O inimigo entra, ultrapassa os limites, os nossos limites, ele destrói as portas, rompe as fronteiras. Nós precisamos nos posicionar. Quando você vê que alguém está invadindo o seu limite, até aqui, daqui você não passa. Alguém espiritual, uma situação, eu não sei, você vai saber na hora, o Espírito Santo vai te falar. Se posicione em glória, não com a sua justiça, com a força do seu braço, né? Eu particularmente preciso tomar muito cuidado com isso, porque às vezes quer ressuscitar a justiceira de Deus, sabe? Eu quero sair com a espada cortando a cabeça de todo mundo, e não é assim. Eu preciso manifestar a glória de Deus. Se a glória estiver no meio, se a glória for o centro, os meus muros serão de fogo. E ninguém poderá atravessar. Se o Senhor estiver no centro, no meio da nossa cidade, então nossos muros serão de fogo, serão fogo. Será o próprio Deus o nosso muro. Aleluia! Ele não fala que eu vou pôr um muro de fogo, ele fala: serei um muro de fogo. Oh, aleluia. Ah, gente, vocês não entenderam ainda o que eu estou falando. Vocês estão tão pensativos, pensando em todas as fronteiras e limites. Não precisa se preocupar tanto se a glória estiver no centro. Oh, aleluia. O Senhor é o muro ao seu redor. É Ele próprio. Quem poderá contra o braço forte do Senhor? Não há quem o possa resistir. E no fogo abrasador do Senhor, nenhum inimigo pode prevalecer. Nenhum. Por mais forte que seja. Não importa a patente, o nome, o sobrenome. Não importa. Não importa a linhagem, nem de onde ele vem, para onde ele vai. Ele estava nos lugares áridos mesmo. Que lugar árido que vai suportar o fogo da glória do Senhor? Nós somos os únicos que podemos passar pelo fogo sem sofrer danos. Preste atenção. O nosso inimigo não suporta o fogo do Senhor. Mas nós suportamos. Irmãos, as palavras naturais não vão conseguir expressar o que eu estou querendo dizer. Você precisa ouvir com a mente do Espírito, amém?
Nós somos os únicos na face da terra que podemos suportar o fogo da glória do Senhor. Aí vocês estão pensando assim, como que a gente pode suportar? A gente vai ser fulminado se a gente estiver no fogo da glória do Senhor. Então por que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram fulminados? Exatamente, se passarmos pelo fogo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43. Aleluia. Então nós podemos suportar o fogo da glória do Senhor. Nós podemos levar, nós podemos queimar outros muros. Se a gente for na rua evangelizar alguém, se a gente for fazer muitas coisas que a gente deve fazer o ano que vem, eu acredito, nós vamos chegar lá como? Como que a gente vai entrar nesse lugar? Com o fogo da glória. Glória a Deus. Porque não vai ter muro, nem porta do inferno que prevaleça contra isso. Glória a Deus, Pai. Em Deus faremos proezas. Em Deus nós podemos fazer proezas, obras maiores. Isso porque o fogo de Deus já queima em nós. Irmão, se eu já estou queimando no fogo, eu não tenho mais medo do fogo. É ou não é? Amém. Se o fogo de Deus já queima em mim, dardo inflamado é fichinha. É ou não é? É verdade. Vocês estão concordando ou não? Aleluia, Jesus. Se eu já estou no fogo do Senhor, se eu já estou queimando na glória, se a glória já está queimando dentro de mim, dardo inflamado só vai servir para queimar mais ainda. Amém? Amém. Fácil falar, né? Mas se a gente tiver a glória, é assim que vai ser. É verdade. Se a gente buscar sem cansar, se a gente conhecer e prosseguir em conhecer, Aleluia. é assim que vai ser. Irmãos, olha, eu falo por experiência, é horrível sentir que os seus muros estão caídos. Não deixe os seus muros caírem. Os meus muros caíram por um motivo. Satanás tinha um direito legal para fazer aquilo. Até eu entender e começar a reconstruir esse muro de novo, foi uma jornada. É horrível se sentir numa cidade sitiada. Nós temos ouvido, muitas coisas esse ano a respeito do fim, do anticristo, do número da besta e que não vai mais poder comprar. Nossa, esse ano a gente ouviu, acho que foi o ano que a gente mais ouviu, Sim. Cada vez mais a gente vai ouvir. Então imagine 1 ano e meio nessa situação, com o anticristo ou sem poder comprar. Por isso, busca a glória de Deus no meio de ti, para que os teus muros sejam fogo, seja o próprio Deus ao teu redor. Aleluia. Porque assim não tem demônio, não tem espírito humano, não tem nada que possa te atingir, que possa te alcançar lá dentro. Não há fogo ao redor, se não houver glória no interior. Esse versículo de Zacarias 3, no fundo está dizendo isso. Eu serei a glória no meio de ti. Eu serei o fogo ao redor. Deus está dizendo isso. Então, uma coisa está ligada à outra. Em vários versículos que eu vejo isso, uma coisa ligada à outra. Então, se houver glória e fogo, quando o inimigo vier nos atacar, até os derredores serão ardentes demais para ele. Como que o inimigo vai conseguir ficar ao nosso derredor? Ele vai ter que bater em retirada. Vai ter que fazer o que a palavra diz em outro trecho: resistir ao diabo e ele, fugirá de vós, porque não dá para aguentar um fogaréu desse, gente.
Demônio não suporta glória. Demônio não suporta glória. Inimigo não ultrapassa muralha de fogo. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler o último versículo. Glórias a Deus. Quando a gente cantar essa música, agora, a partir de agora, a gente vai lembrar disso. Deixa queimar a glória. Apocalipse 21, que eu acho que é 17. Uma palavra rápida hoje, mas tão contundente para mim, foi muito forte. Apocalipse 21, 17. Fala da Nova Jerusalém, da cidade de Deus, a cidade quadrangular. Fala do comprimento, enfim, de várias medidas. E no versículo 17 diz assim: também mediu seu muro, o muro de Jerusalém, da Nova Jerusalém, que, segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro da Nova Jerusalém, segundo a medida do anjo, tinha 65 metros de espessura. De espessura. Quem consegue atravessar um muro de 65 metros não é 60 centímetros não, é 65 metros de espessura, não é de altura não. Esse é o muro da cidade, da Nova Jerusalém. O muro da glória de Deus, o próprio Deus ao nosso redor, eu nem sei dizer como é, porque o Senhor dos exércitos, Ele é indescritível, Ele é imensurável, Ele é assim, algo que não se pode dizer com palavras humanas. Por isso nós falamos em línguas, porque tem hora que não dá para expressar, são coisas inexprimíveis mesmo. Ele é tremendo, maravilhoso, e Ele quer estar ao nosso redor. Ele não quer que os nossos muros caiam. Ele quer que a glória esteja queimando, fogo do altar, dentro de nós incessantemente, continuamente, dia após dia, de dia e de noite, ao amanhecer e ao entardecer, ao anoitecer. Porque assim Ele será, Ele próprio será, um muro de fogo ao nosso redor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.